Saudações a todos os ouvintes, companheiros de estudo, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje, nós vamos voltar a um tema que já abordamos anteriormente, mas que ainda continua em voga: Jesus e as mulheres no roteiro evangélico. Esse tema, na verdade, objetiva dignificar as mulheres. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós vamos encontrar o seguinte trecho, abre aspas. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Fecha aspas. Nesse trecho evangélico, encontramos o relato da companhia feminina de Jesus. Tema extraordinário que nos faz refletir sobre o amor que o Mestre tinha para com as mulheres, subjugadas pela autoridade do homem em todas as dimensões, como a religiosa, a social, a cultural, a familiar, a sexual, etc. As mulheres eram definidas pelo aspecto biológico como mães procriadoras. Do ponto de vista sociológico, eram dependentes, primeiro do pai e depois do marido. E sob a dimensão psicológica, as mulheres eram proibidas de se dedicarem a temas tidos sérios ou importantes, exclusivos aos homens. Para demonstrar a concepção da mulher naquele tempo, recorremos à oração matinal que os judeus recitavam todos os dias, de possível influência dos gregos, que está registrada no livro de orações chamado Sidur. Abre aspas. Benditos seja tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste mulher. Fecha aspas. Todos os dias as mulheres escutavam essa oração, registrando tanto no seu consciente quanto no seu inconsciente sua suposta inferioridade. A presença de uma mulher num lugar público, como por exemplo na rua, no mercado, nos tribunais, nas casas de estudo, nos eventos públicos ou nos cultos religiosos, era considerada uma ofensa à sua própria dignidade. A priorização das tarefas femininas voltadas para o lar, como se dedicar aos afazeres domésticos, às crianças e ao marido, teve como consequência a limitação da função religiosa. Isso possuía um profundo significado, pois a obrigação de cumprir preceitos religiosos era uma grande honra. A mulher, naquele tempo, não podia dirigir-se a outros homens. Raramente trabalhava fora do lar, e de acordo com a lei mosaica tinha o dever de fidelidade no matrimônio, sob pena de apedrejamento. A ignorância fez o homem duvidar até mesmo se a mulher tinha inteligência ou alma. Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1866, sob o artigo intitulado, abre aspas, As mulheres têm alma? Fecha aspas. Afasta esse aviltamento, dizendo que, abre aspas, as almas ou espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal, e por isso mesmo são mais duráveis, porque são fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. As almas se encarnam, isto é, revestem temporariamente um envoltório carnal, para elas semelhantes a uma pesada vestimenta de que a morte as desembaraça. Pondo-as esse envoltório material em contato com o mundo material, nesse estado elas concorrem ao progresso material do mundo que habitam.
A atividade que são obrigadas a desenvolver, quer para a conservação da vida, quer à procura do bem-estar, auxilia-lhes o avanço intelectual e moral. Os órgãos sexuais só existem no organismo. Eles são necessários à reprodução dos seres materiais, mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão pela qual os órgãos sexuais seriam inúteis no mundo espiritual. Os espíritos progridem pelos trabalhos que realizam e pelas provas que têm a suportar, como o operário se aperfeiçoa em sua arte pelo trabalho que faz. Essas provas e esses trabalhos variam conforme a sua posição social. Devendo os espíritos progredir em tudo e adquirir todos os conhecimentos, cada um é chamado a concorrer aos diversos trabalhos e a passar por diferentes gêneros de provas. É por isso que eles renascem alternativamente, ricos ou pobres, senhores ou servos, profissionais do pensamento ou da matéria. E com o mesmo objetivo que os espíritos se encarnam nos diferentes sexos. Aquele que foi homem poderá renascer mulher, e aquele que foi mulher poderá renascer homem, a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições e de submeter-se às provas respectivas. Portanto, só existe diferença entre o homem e a mulher em relação ao organismo material, que se aniquila com a morte do corpo. Mas quanto ao espírito, à alma, ao ser essencial imperecível, ela não existe, porque não há duas espécies de almas. Assim quis Deus em sua justiça para com todas as suas criaturas, dando a todas a um mesmo princípio, estabeleceu a verdadeira igualdade. A desigualdade só existe temporariamente, no grau de adiantamento, mas todos têm direito ao mesmo destino, a qual cada um chega por seu trabalho, porque Deus não favoreceu ninguém às custas dos outros. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Fecha aspas. No livro dos Espíritos também encontramos, dentro do capítulo das leis morais, os seguintes ensinamentos da espiritualidade. Questões 817 e seguintes. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E a espiritualidade responde: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Kardec volta a perguntar: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certas religiões? E a espiritualidade responde: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. E Kardec volta a perguntar: com que fim, mais fraca fisicamente do que o homem, é a mulher? E a espiritualidade responde: para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes; à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. E a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Perguntou Kardec. E a espiritualidade responde, por sua vez: a força que a um sexo Deus concedeu é para que proteja o outro, não para que o escravize. Deus apropriou o organismo de cada ser às funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física,
deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade, apropriada à delicadeza das funções maternais e à fragilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Kardec pergunta: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Responde a espiritualidade: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Bom, e avançando no tema, abordamos agora o machismo. O espírito Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, nos esclarece a raiz do aviltamento da mulher. Abre aspas. Herança multimilenária esculpida no inconsciente coletivo, o machismo remonta à tradição mosaica a respeito da criação, quando apresenta a figura antropomórfica do Criador na condição de pai instável, alimentando essa construção arquetípica, na pessoa de Adão, de quem fora retirada uma costela para produzir a mulher, mantendo-a como parte do seu corpo, tornando-a submissa em face de pertencer-lhe desde a origem. Fecha aspas. No mesmo livro, Joana de Ângeles também aponta como raiz do machismo a discriminação da mulher por haver sido supostamente instrumento do pecado. Quando Deus interpelou as figuras arquetípicas de Adão e Eva por terem comido fruto da árvore proibida, Adão imediatamente transfere a responsabilidade para a mulher, para Eva. Abre aspas. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. Fecha aspas. Esse trecho encontra-se em Gênesis, capítulo 3, versículos 11 e 12. Por outro lado, Jesus, modelo e guia da humanidade, nos ensinou que Deus não faz acepção de pessoas, exemplificando com seu amor, carinho e respeito o tratamento digno às mulheres e a ruptura de todos os preconceitos baseados na condição de gênero. De fato, algumas das mais belas passagens do Novo Testamento têm mulheres como principais personagens, o que demonstra que Jesus se serviu de seus encontros para legar ao mundo o roteiro de felicidade, como por exemplo, Joana de Cusa, que decidiu voltar-se ao lar e amar o seu companheiro como material divino, e que, de acordo com a psicografia de Francisco Xavier sob a autoria do Espírito Emmanuel, demonstrou fé e amor no momento de martírio no circo romano. A mulher encurvada, que está retratada no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, que foi curada por Jesus num dia de sábado, como exemplo de que não há hora nem lugar para a prática da caridade. Maria de Magdala, uma antiga cortesã que abdicou de toda a luxúria e prazeres para seguir o Mestre até o último instante, sendo a mensageira de sua ressurreição espiritual e a divulgadora do Evangelho aos marginalizados. A mulher com hemorragia há 12 anos, que se encontra retratada no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, que se viu curada ao tocar as vestes de Jesus. A pobre viúva, que está retratada no Evangelho de Marcos, capítulo 12, que depositou na arca do tesouro do templo apenas 2 pequenas moedas que valiam meio centavo, cuja grandiosidade de seu ato foi destacado pelo Mestre a seus discípulos. A mulher samaritana, retratada no capítulo 4 do Evangelho de João, que buscava a água do poço e que recebeu a mensagem da água viva que sacia o espírito e dá a vida eterna. E a mulher surpreendida em adultério, retratada no capítulo 8 do Evangelho de João, prestes a ser apedrejada, salva pela intervenção do Mestre que, dirigindo-se aos acusadores e executores da abominável pena de morte, disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
O amor que Jesus dedicou às mulheres ainda hoje não foi totalmente compreendido pela humanidade. Muitas arbitrariedades, injustiças, desigualdades remanescem na nossa sociedade dita civilizada. O tema é atual, bastando lembrarmos da desigualdade salarial, da violência doméstica, dos crimes sexuais, da mutilação genital feminina e por aí outros temas. Mas o mecanismo da justiça e da misericórdia divina nos trará a oportunidade de progredirmos moralmente. Os espíritos, ao reencarnarem, poderão passar por existências em diferentes sexos, diferentes gêneros. Além disso, temos o abençoado roteiro de felicidade do Evangelho e da espiritualidade, que nos ofertam inúmeras lições de Jesus sobre a igualdade e a fraternidade. Em conclusão, recorremos ao trecho do livro Boa Nova, de autoria do espírito Humberto de Campos pela psicografia de Chico Xavier. Nessa passagem, Jesus exorta Simão Pedro sobre a sublimidade da mulher. Abre aspas. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está por isso mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheia de sabedoria e misericórdia. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Fecha aspas. E assim encerramos essa palestra, agradecendo a oportunidade e os ensinamentos. Que Jesus nos abençoe e que possamos refletir sobre os ensinamentos, praticando o Evangelho a cada dia de nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.